Amém. A paz do Senhor Jesus, Duda, Rita, Vicêncio, Cláudia, Dona Maria, Jéssica, Eliane, Airil, né? Aparece para mim como Airil. Amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Amém. A todos no Facebook, no Instagram, né? Amém. Hoje eu dei início no Meet, né? Eu tava chorando ainda. E eu tô meio. Vocês percebem que eu já tô meio num outro clima, né? É tão complicado, gente. Quando a gente faz esse tipo de serviço, né? Quando a gente presta esse tipo de serviço para Deus, as pessoas acham que a gente é de ferro, as pessoas acham que a gente é de aço, né? E não é fácil, não é um serviço fácil, sabe? É um serviço onde você renuncia a si mesmo. E é isso que funciona. Você renuncia a si mesmo para ajudar outra pessoa. E hoje eu falei com 3 pessoas que estavam em depressão, né? Uma delas queria se suicidar. E o evangelho é isso, é você colocar a sua dor no bolso, sabe? Para você falar com alguém. Só que quando a gente aparece para falar sobre Deus, né? Como a gente aparece forte, não em nós mesmos, mas fortalecidos em Deus, né? No Espírito de Deus. Aí as pessoas confundem a paz, Priscila. E elas começam a achar que a força vem de nós mesmos, né? E que a gente é de aço. E não é. E é isso, né? O evangelho é isso, é renunciar a si mesmo, né? Eu luto contra a depressão faz mais de 10 anos. E eu já tentei tirar minha vida. E todo dia eu busco motivos, sabe? Para viver. Então eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é a pessoa não encontrar um sentido, sabe? Mas eu achei um lugar onde eu encontro um sentido para minha vida. Eu achei um lugar e uma pessoa. E essa pessoa, ela não fica tentando me decifrar, entende? Essa pessoa, pelo contrário, ela me recebe. Ela me recebe, ela me conforta, ela me consola, entende? E é sobre isso. Quando você encontra, né, a Deus, a Cristo, você se sente abraçado, sabe? Você se sente acolhido, né? Você se sente resgatado, né? Mas isso não significa que os pensamentos maus não virão, né? Que ataques não acontecerão, né? Acontecerão. Mas a palavra de Deus diz, né? Não é que Deus impede do passarinho voar sobre a sua cabeça. Não, o passarinho vai voar sobre a sua cabeça. O que ele não vai é mais fazer um ninho nela, né? E é isso que a palavra de Deus diz. Deus nos dá um domínio para que esse passarinho não venha e faça um ninho na nossa cabeça, né? Mas é tão complicado porque as pessoas não entendem que aquelas pessoas que estão por detrás de grandes coisas, sabe? Onde tem muita alma envolvida, tem muita alma relacionada. Essas pessoas, elas também precisam de ajuda, sabe? E às vezes a gente não repara, a gente só quer receber, né? A gente só quer colher, só quer receber, né? E a gente não consegue entender que o outro também precisa, né? E hoje eu chorei hoje por causa disso, eu tava falando sobre isso. Porque vieram pra mim assim, como se eu fosse de aço, né? Como se eu fosse de ferro. E nunca perguntam se você também precisa de alguma coisa, sabe? Igual hoje. Hoje eu falei com 3 pessoas, né? Encorajando essas 3 pessoas, realmente, sabe, gente? Eu falei com 3 pessoas em depressão, encorajando elas.
E eu orando o dia inteiro por mim mesmo, para que Deus me encoraje, sabe? Por conta disso que eu luto todo dia, né, contra isso, né? E eu orei por mim, né? Então é muito difícil quando pessoas próximas, sabe? Principalmente pessoas próximas, elas veem porque você vence a guerra, porque você vence a batalha, porque você passa por lutas e passa por lutas sorrindo, aí as pessoas acham que você suporta, né? Que você é de aço, que você é de ferro. Então você tem que sair, né, sendo tudo para todo mundo. Mas a gente também precisa, né? A gente não pode ser tudo para todo mundo. E a gente, né? Como que a gente fica? A gente também precisa, né, de um apoio, né? A gente também precisa de um respaldo, né? E amém, amém. E aí eu desabafei hoje, porque no Meet, quando eu liguei o Meet, os alunos acabaram me pegando, eu tava chorando por conta disso. Então eu acabei desabafando, né? Para mim, vocês são minha família, eu tenho vocês como uma família mesmo. Então, eu sou muito transparente aqui, né? Muito transparente mesmo. Então, por isso que eu falo. Hoje a gente vê um evangelho de prosperidade, né? A gente ouve muito sobre isso, né? Muita gente busca Deus para ser rico, né? Porque existe aquela coisa, né? Hoje tudo é isso. Ah, Deus vai te dar prosperidade, né? Tem um testemunho que eu vivi na minha vida que eu e minha esposa, a gente estava passando por um momento de muita dificuldade. E faltava R$ 200 nas contas de casa. E eu orei a Deus. E meu esposo falou, e agora? Falta R$ 200. E a gente paga aluguel, né? E agora falta R$ 200. Eu falei, Deus vai prover. Aí no dia seguinte, uma mulher no Facebook falou comigo. E ela falou, olha, eu vi que você tem um problema pulmonar. Você não tem parte do pulmão. E eu queria te entrevistar para uma farmacêutica aí que tá entrevistando pessoas, né, que não tem parte do pulmão. Eu queria te entrevistar. E eu vou te pagar R$ 200 pela entrevista. E realmente, aí foram, acho que 20 minutos, 30 minutos eu respondia perguntas para ela. E em 10 minutos, até menos, os R$ 200 estavam na minha conta. Os R$ 200 que faltavam. E eu falo hoje para vocês, sabe? O Deus que eu conheço é um Deus de providência, é. Quando eu precisei desses R$ 200, ele me deu, né? Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus, sim, que ele abençoa e torna rico quem ele quer, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer, a palavra de Deus diz isso, e ele endurece o coração de quem ele quer. Mas eu não amo a Deus por causa dos R$ 200 que eu recebi. Eu não amo a Deus por causa do dinheiro que ele faz entrar na minha conta. Eu amo a Deus porque no dia que eu queria tirar a minha vida, ele me salvou. Eu amo a Deus porque ele me dá um motivo todo dia para viver. Quando a depressão bate a porta e Satanás vem falar no meu ouvido os motivos que eu não tenho para viver, eu amo Deus que mostra os motivos que eu tenho para viver e me faz crer neles, porque são motivos que nem todos ainda estão aqui na minha vista, sabe? Mas eu creio fortemente nisso. E eu amo a Deus por isso. Eu amo a Deus porque Ele me resgatou de um lugar onde muitos diziam que eu não sairia. Eu amo a Deus porque Deus me tirou de uma cama onde diziam que eu não duraria 6 meses. Eu tinha um tempo de vida contado. E eu amo a Deus porque hoje faz mais de 10 anos. Eu amo a Deus porque quando eu perdi meus 4 filhos, foi Ele que me consolou. Ninguém tinha uma palavra de consolo para mim. Gente, e as pessoas que deviam ter o consolo na boca delas eram as pessoas que mais me machucavam.
E eu não encontrava consolo em lugar nenhum daquela dor. Meu primeiro filho, quando eu perdi com 5 meses de gestação. E eu tive que passar por um parto, porque ele era muito grande. Ele já estava formadinho. E eu tive que tomar RAC, tive que tomar peridural, tive que fazer indução de parto. Tive que passar por um parto. E foi muito difícil. Muito difícil. E ninguém me consolava dessa dor. Nada me consolava dessa dor. Mas Deus me consolou. Só Deus, sabe, acalmou meu coração dessa dor. Só Deus. Quando eu tava no oxigênio, que eu piorei da doença, eu fiquei 1 ano e pouco no cilindro de oxigênio. Só Deus me deu paciência. Porque não é fácil você querer fazer uma coisa e não conseguir achar ar para fazer o que você quer fazer. Eu tentava respirar e não conseguia, por conta da doença, por causa do pulmão que havia avançado. E eu ficava roxa. E eu sentia que eu estava sumindo. Era essa a impressão que eu tinha. Parecia que viver começou a ser um fardo, sabe? E eu me sentia assim. Eu não conseguia levantar do sofá, que o oxigênio caía, eu não conseguia fazer nada. Fiquei mais de 40 dias internada. E não era Covid. Era a doença. Era o pulmão. E então eu buscava paciência em Deus. E os médicos diziam que eu nunca sairia desse cilindro de oxigênio. Eles diziam que era impossível eu abandonar esse cilindro de oxigênio. Aí eu vim para minha casa com um cilindro de oxigênio e com um negoção enorme. E eu andava com um cano pela casa de oxigênio. Às vezes eu parava, descansava, né? E eu pensava, esse não é o meu fim. Não é o meu fim. Onde eu estava internada, no hospital onde eu estava internada, o diretor do hospital veio falar comigo. Ele falou, menina, todo mundo nesse hospital tá torcendo por você. Você é muito nova para ir embora. Eles estavam já me dando por perdida, né? E realmente, gente, eu fiquei numa situação muito séria mesmo. E então eu pensei, não é o meu fim. Não aconteceu tudo na minha vida que Deus prometeu. Então não é o meu fim. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E não aconteceu tudo ainda na minha vida, né? Deus me prometeu dar 3 filhos. E eu ainda não tenho. Nenhum vivo ainda. Então não é o meu fim ainda. Aí hoje, todo dia, eu continuo lutando contra a depressão, né? Aí hoje, todo dia, quando eu levanto, né? Às vezes, não direto mais, graças a Deus, porque eu mergulhei de cabeça em Deus. De cabeça mesmo, de uma forma que não há mais espaço, nem mesmo para a seta de Satanás. Mas havia um tempo onde todo dia, quando eu levantava, Satanás vinha ao meu ouvido falar todos os motivos que eu tinha para não querer viver. Mas eu lembrava de tudo que Deus me falou. Mas Satanás falava, mas ainda não aconteceu. Mas eu falava, não, mas eu confio em Deus e Deus vai fazer. E conforme eu fui repetindo isso, aquelas vozes já não chegavam mais com tanta força no meu ouvido. Já não me impactavam tanto, sabe? Já não mais como antes. E hoje eu já não ouço mais. É muito difícil ouvir. E quando ela vem, eu já falo, sai daqui, Satanás, com sua mentira. Eu já não ouço mais. E eu falo, sabe? Hoje eu vejo muito um evangelho de prosperidade. Um evangelho onde você busca Deus por causa do que Deus pode dar para você. Não. Eu amo a Deus não porque o que Ele pode dar para mim.
mas eu amo a Deus pelo que Ele já deu pra mim, sabe? Se não fosse por Deus, eu não estaria mais aqui, gente. Eu já teria tirado a minha vida. Então eu amo esse Deus que me deu um motivo pra viver. E é um motivo que não é um motivo que tá aqui no mundo, mas é um motivo que tá aqui dentro, sabe? Quando a palavra de Deus diz, né, que se você buscar a Deus, né, se você buscar a Cristo, você vai encontrar nele, né, a água que vai matar sua sede, né, e você nunca mais vai ter sede. A tal ponto de que você vai se transformar em um rio e fluindo água de você, né? Então, a gente vai se encher, né, tanto de Deus, mas não vai parar na gente, né, vai transbordar. Vai começar a transbordar e vai começar a alcançar outras pessoas, né? Amém. E é isso. Amém. Eu me deixei ser enchida, né? Por Deus. Para que hoje eu possa transbordar. E amém, eu creio em nome de Jesus. Que hoje eu tô transbordando para todas essas pessoas que participam das aulas, sabe? Hoje são mais de 17 mil pessoas que assistem a aula. E eu fico feliz por cada vida. Eu oro por cada um de vocês. E durante muito tempo da minha vida, eu me senti inútil. E essa era uma das mentiras de Satanás. Satanás dizia que eu era inútil. E eu acreditava. Porque tudo pra mim sempre foi tão difícil, né? Eu tenho uma vida assim um pouco sofrida. Algumas experiências que eu não queria ter passado. Mas hoje eu entendo, né? Que toda a experiência que você passa e vence é para você ajudar alguém, né? Também, né? Então, amém. Amém. Amém, gente. Amém. Eu vou começar a aula então, gente. Desculpa por esse desabafo. Quando eu tava no Meet, eu comecei a aula chorando. Eu tava muito triste mesmo. E eu não tinha condições de dar aula daquele jeito. Por isso que eu fiquei falando. Eu fiquei falando até eu sentir que no meu espírito há um espírito de ensino, né? Porque eu quero falar sobre Deus com amor. Eu não quero falar sobre Deus triste. Então, por isso que eu fiquei falando aqui tanto tempo. E eu comecei a contar minha história, desabafando, né? Sendo totalmente transparente com vocês. Mas porque eu amo tanto a Deus, que eu não acho justo eu vir aqui falar dele, desse Deus que eu conheço, desse Deus que me salvou, desse Deus que me consola, com tristeza. Eu acho justo eu vir aqui falar dele com alegria. E amém. E amém. Então agora eu tô sorrindo de novo. Então, amém. Eu tô feliz. Então agora eu vou falar de Deus. Tá bom? Então agora a gente vai aprender a Bíblia. Eu vou ensinar aqui a mim o capítulo 19 hoje. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém. Que tudo que eu falei a mim possa impactar a vida de quem precisa, em nome de Jesus, né? Que o meu testemunho de vida possa impactar alguém, né? Às vezes a gente pensa, né, que é só a gente que passa por aquilo, né? E às vezes a gente tem mania, isso é também, sabe, consequências de umas certas religiosidades, né? De religiosidade errada, onde a gente tem costume de achar que tudo é demônio, tudo é Satanás. Nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás. Muita coisa é apenas a luta entre a carne e o espírito. E muita coisa faz parte da luta espiritual. Nem tudo é demônio. Muita coisa que a gente vive é luta da nossa carne
clamando pela natureza humana, enquanto o nosso espírito clama pela natureza de Cristo. E a depressão é uma delas. A depressão é uma delas. É quando a natureza humana começa a entrar em conflito com a natureza espiritual. Cristo teve depressão, um momento de depressão, a gente vai ver sobre isso. Quando a natureza humana dele começou a entrar em combate com a natureza espiritual. Mas Cristo não se deixou levar pela natureza humana. Cristo falou: que seja feita a tua vontade, Pai. Ainda que minha natureza humana não goste. E é isso. Quando a gente confia em Deus, entende que Deus é justo, entende que Deus é bom, entende que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, entende que os caminhos de Deus são perfeitos, ainda que a nossa carne não goste do que a gente está vivendo. A gente espera em Deus porque a gente crê que vai haver um crescimento espiritual. E é isso, sabe? A minha jornada, em meio a tantas perdas, em meio a tanta coisa que eu perdi, a minha carne não gostou. É claro que não. Quem vai gostar, né? De perder filhos, de perder uma empresa que acabou de abrir, de não poder trabalhar, de perder a saúde, né? A minha carne não gostava. Mas a questão é eu entender que a minha vida está no centro da vontade de Deus e que tudo coopera para o fim que Deus almeja para mim. E eu tenho que entender que o fim que Deus almeja para mim não é um fim mau, porque os pensamentos de Deus ao meu respeito são bons, né? Então ele deseja coisas boas para mim, né? Então é isso que a gente tem que entender, amém, né? A gente tem que entender que Deus é bom. Mas Deus também usa o sofrimento para nos lapidar, né? Para nos amadurecer. E é isso, né? Foi como foi com o povo de Israel. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente passa por um momento na nossa vida e a gente fala, mas por que eu tô passando com isso, né? Por isso, se eu tô buscando a Deus, eu tô indo atrás de Deus, mas eu tô passando por uma doença. Mas eu tô lutando contra a depressão. Por que eu tô passando por isso, né? Mas a palavra de Deus diz: assim como era dividido em Israel a consequência do pecado, até entre os que não cometeram pecado, assim é distribuído nessa terra. Deus é justo. Então, para todo mundo nessa terra, há uma medida de consequência do pecado. E Deus divide com todo mundo, vai dividir com todo mundo, né? Então todo mundo experimenta um pouco disso. Mas uma coisa que Deus garante pra gente é que nele nós seremos vencedores. Então, mediante permanecer firme nele ali, em meio às dificuldades, a gente vai vencer a dificuldade, né? É isso que a palavra de Deus diz. E amém por isso, né? Amém, glória a Deus, amém. Então, amém, gente. Vou dar início à aula de hoje, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por teu Santo Espírito, Pai. Obrigada por teu Espírito Consolador, Pai. Obrigada pelo teu Espírito que nos alegra, pelo teu Espírito que nos conforta, pelo teu Espírito, meu Deus, que nos tira das trevas e nos faz ver a luz. Obrigada por teu Santo Espírito que aqui conosco está, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Santo Espírito, como é maravilhoso sentir a tua presença. Santo Espírito, como é maravilhosa, como é bom beber da tua água. Amém. Obrigada, Pai. Que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor venha se revelar para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu mandei no link do grupo. Amém, Priscila, amém. Eu mandei no link do grupo hoje
um mapinha. Não é esse daqui, tá? É um outro mapa que eu fiz no computador e não tive tempo de imprimir. Fechou. A gente já viu agora, a gente vai ver na aula de hoje, né? A divisão para todas as tribos, né? Então, toda a terra vai ser dividida, tá? Então, no mapinha que eu mandei para vocês, tem a divisão de toda a terra, tá bom? Então, acabou. Essa aula agora vai ser a última divisão. Na próxima aula, a gente vai ver quais cidades vão ficar com os levitas. A gente lembra que eles não têm divisão de herança, mas eles vão ter cidades. Oi, Bia, paz. Mas eles vão ter cidades, né? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? E as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. E a gente vai começar a encaminhar ali para a morte de Josué e o início de Juízes, tá bom? Amém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 19. Eu só vou ter que explicar o capítulo 19 com relação a Dan. Tem uma informação muito importante no capítulo 19 sobre Dan, que só vai acontecer no tempo de Juízes. Não vai acontecer nem na conquista. A gente vai ver por que vai dar essa problemática em Dan. Quando a gente olha o mapa depois da conquista, né? Depois que eles fizeram a conquista da terra, depois que eles possuíram a terra, quando você olha o mapa, você vê dois Dans, né? Você vê um Dan lá embaixo, entre Efraim e no mapinha que eu mandei, vocês não vão ver, tá? Dois Dans. Isso é só quando há a posse. No mapinha que eu mandei é conforme a distribuição da terra por Deus. Mas quando a gente observa um mapinha que eu vou mandar para vocês depois, quando a gente chegar em Juízes, eu vou mandar um novo mapinha, que é o mapinha onde eles entram na terra. Mas eles não vão entrar conforme esse mapinha aqui, não. A gente vai ver que vão entrar e eles nunca vão conseguir conquistar todo esse território que Deus deu, né? Então, quando eles chegam lá, né? A gente vai ver que Dan, o lugar de Dan era ali, entre Efraim e Manassés. Mas, quando a gente for observar o mapa mais pra frente, vai ter um outro Dan lá em cima. Entre Naftali ali e Manassés. Tem um Dan lá, né? Então, hoje eu vou explicar sobre isso. Por que tem dois Dans, né? Então, a gente vai entender isso hoje, tá? É culpa dos próprios danitas, né? É culpa deles terem dois Dans. E a gente vai entender isso hoje, tá bom? Então, no versículo 1 começa, né? Então, a gente lembra qual que é o momento que a gente tá. A guerra acabou, Josué não vai conquistar mais terra nenhuma. E Deus falou para Josué sortear as terras. Josué começou o sorteio das terras ali em Gilgal, sorteou duas terras e meia, teve 2 sortes e meia ali em Gilgal, que foi Judá, Efraim e a meia tribo de Manassés. Aí a gente lembra que depois disso, Deus provavelmente falou com Josué e mandou Josué ir para Siló, com o tabernáculo. E o tabernáculo vai ser montado lá em Siló. Foi montado lá em Siló. Então a gente lembra que eles foram para Siló, ficaram lá em Siló, né? E nisso, em Siló, faltavam ainda 7 tribos para serem sorteadas. Não tinham recebido sorteio ainda 7 tribos faltantes, né? Então Josué chamou todo mundo e chamou a atenção dessas 7 tribos que faltavam ainda, né? Como que vocês não querem saber qual é a herança de vocês? Então Josué começou a sortear para essas 7 tribos que faltavam. Então, na aula passada, a gente viu a tribo de Benjamim, né? Agora, a gente vai ver as 6 tribos que faltam, né? Então, a gente viu Benjamim, faltavam 7, Benjamim já foi visto, agora a gente vai ver as 6 últimas. E acabou. A gente já sabe qual é a divisão da terra, tá bom? Então, hoje acaba a divisão da terra. Na próxima aula, a gente vai falar só sobre as cidades de refúgios e as cidades que vão ser dadas aos levitas, tá? Então, diz no versículo 1, né? Já saiu a sorte de Benjamim. Já se sabe onde Benjamim ia ficar ali no mapinha que eu mostrei para vocês, eu mandei para vocês, que era entre Efraim ali e Judá, né? Agora vai ser a segunda tribo sorteada depois desse intervalo e onde eles já estavam lá em Siló, né? Então, Judá, Efraim e meia tribo de Manassés foram sorteadas em Gilgal e agora começou um novo sorteio ali das 7 tribos que faltavam em Siló. Quem foi a primeira a ser sorteada em Siló? Benjamim. E agora, quem foi a segunda a ser sorteada em Siló? Simeão. Então, a gente vai ver que a terra dada para Judá não é tão grande assim, não. Por quê? Porque Simeão vai ficar lá no meio de Judá. Então, a terra de Judá encolheu. Né? A gente lembra quando a gente falou sobre a divisão de Efraim e Manassés, eles ficaram de olho na terra de Judá, porque era uma terra muito grande, né? Então eles queriam uma terra grande também. Mas não, a terra de Judá vai ser menor. E no versículo 1 diz isso, que a sorte de Simeão caiu aonde? Dentro do território de Judá. Então eles vão ter um território, uma sorte ali dentro, no meio ali
do território de Judá, conforme o mapinha que eu mandei para vocês. No versículo 1, então, diz: saiu a segunda sorte, né, para a tribo de Simeão. Então, segundo as suas famílias. E onde é que foi a terra de Simeão? No meio dos filhos de Judá, tá? Então, eu fiz aqui, mas não é esse que eu mandei para vocês. Eu mandei um melhorzinho para vocês. É aqui que vai ficar Simeão, né? Simeão vai ficar aqui, é Judá, a gente lembra? Simeão vai ficar aqui no meio, né? Então, o mapinha que eu mandei para vocês é diferente, é melhor do que esse daqui, tá? Então, eles vão ficar ali no meio de Judá. Então, vai falar qual que é o território deles ali no meio de Judá, tá? E eu selecionei aí no mapinha que eu mandei para vocês, eu fiz no computador o mapinha aí relacionando a terra de Judá, de Simeão. Então, começa a falar quais são as cidades de Simeão. Berseba, né? Berseba é para Simeão, Seba, Molada, Hazar Sual, Balá, Ezem, tá aqui com acento, deve ser Ezem, Eutolade, Betu, Horma, Ziclag, a gente vai ouvir falar muito sobre Ziclag, Bet Marcabote, Hazar Susa, Bet Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias, mas vai ter mais cidades ainda, tá? No mapinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver no território de Simeão, eu coloquei um território redondinho de preto no mapa e em cima eu coloquei um triângulo vermelho, né? Esse triângulo vermelho vai ali Éter, né? Vai pegando ali Éter e desce ali até Betu, né? Vem de Ziclag, sobe até Éter e desce até Betu, né? Então, tem esse triângulo aí vermelho. O que que acontece? Eu dei uma pesquisada na Bíblia para ver se o Éter que eles terão, porque a gente vai ver mais para frente que eles vão ter um território chamado Éter, né? E Etão. Então, se é esse território, porque tá bem para cima, né? Então, seria um território bem grande que Simeão teria, né? Eu não consegui confirmar se realmente é esse Éter que tá nesse mapa, né? Aí, na dúvida, eu coloquei um triângulo vermelho, tá? E eu coloquei lá na observação que pode ser realmente um território que era de Simeão, tá? Aí, eu coloquei aí no mapinha para vocês terem uma ideia. Aí, no versículo 6, então, diz que são 13 cidades e mais cidades. Agora, vai falar sobre mais cidades ainda no versículo 7. Aí no versículo 7 você vai ver aí rodeada, né? Do lado de Ziclag tem Ain, né? Que é essa que vai ser mencionada agora. Então vem vindo de Ziclag para Ain, né? Então, depois vem para Éter, ó. Essa Éter que tá aqui depois de Rimon, que é essa que eu tô na dúvida, né? Porque ele vem vindo pro lado e depois sobe para Éter, né? Então eu fiquei meio na dúvida se é essa Éter que tá aqui ou não, né? Porque vai mudando muito o nome, né? E às vezes é tão antigo que a gente não tem ideia se realmente é essa localização, né? Mas é isso. Vai indo para Éter ali. A paz, boa noite para quem tá entrando, amém. Vai indo para Éter, Assã, ao todo 4 cidades com suas aldeias, né? Versículo 8. E todas as suas aldeias que havia em redor das cidades, até Balat-Ber, que é Ramado Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. Então, a gente terminou aqui, no versículo 9, a gente vai terminar o território de Simeão, tá? Diz assim: a herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste... Celina, eu vou pedir para você deixar seu microfone no mudo, por favor. Obrigada. Aí no versículo 9 diz: a herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então é isso mesmo. Aqui Josué está dizendo, não, realmente Simeão foi sorteada para ficar no meio de Judá. Por quê? Porque a terra dada a Judá era muito grande só para eles. Então não era justo, então foi dado realmente uma sorte de terras ali, um quinhão ali, para Simeão no meio de Judá. Era muito grande aquela terra só para Judá. Então, esse seria aqui no meio, né? O território de Simeão. Seria no meio de Judá. Agora, a gente vai falar sobre a herança de Zebulon, tá, gente? A herança de Zebulon, ela vai ficar ali entre Aser, né? E Issacar. Aser, Issacar e Neftali, né? Então, ela vai ficar ali uma pequenininha. Tem aí no mapinha que eu mandei para vocês. Tá no norte, tá lá para cima no mapinha que eu mandei para vocês. Zebulon fica aqui no mapinha, aqui em cima, tá? Do mapinha que eu mandei para vocês. Então, no versículo 10 vai falar sobre o território de Zebulon. Saiu a terceira sorte, né? A terceira tribo a ser sorteada dessas 7 que
que negligenciaram, saiu quem? Zebulon, né? Qual que é o território de Zebulon? Vai até ali Sarid, né? Então aqui diz, subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabesete e chegava até o ribeiro que está de frente de Joquineão, né? Joquineão fica aqui embaixo. Aqui, fica aqui embaixo o Joquineão, né? Tem aí no mapinha que eu mandei para vocês, tá? Joquineão vai ser de Zebulon, eu até anotei no mapinha aí para vocês, né? Joquineão vai ser um território de Zebulon, né? Esse mapinha vai mudar quando houver a ocupação da terra, eu expliquei para vocês, né? Porque tem muita tribo que vai ocupar a terra de outra tribo, né? Mas essa é a divisão da herança de Deus, né? É assim que a herança foi dividida por Deus, né? Mas eles vão ocupar, né? Um irmão vai morar na terra do outro irmão, né? Mas então no versículo 11 continua falando do território de Zebulon, que é esse pequenininho que eu mostrei para vocês no mapa, que tem aí no mapa que eu enviei para vocês, tá? No versículo 11 diz, subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabesete e chegava até o ribeiro que está de fronte de Joquineão. De Sarid dava volta para o oriente, para o nascente, até o limite de Quislot-Tabor, né? Ali perto do Monte Tabor, que fica para onde? Para Issacar. Né? O território de Issacar que vai pegar o Monte Tabor. Então, ele vai contornando ali até Issacar, que a gente já vai ver. Saía a Daberat e ia subindo a Jáfia, né? Dali, passava para o nascente, a Gat-Hefer, né? A Et-Gassen. E até Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanaton, e terminava no vale de Iftahel. Gente, eu não vou ficar me apegando muito aos nomes, como tem um mapinha que eu mandei para vocês, tá bom? Eu vou ser mais objetiva aqui e eu vou mostrar no mapinha onde fica o território deles, tá bom? Mas tem no mapinha que eu mandei para vocês. Ainda Catate, né, Naalau, Sinron, Idala e Belém, né? Completando, não é a Belém, é outra Belém, é lá do norte, né? Completando 12 cidades com suas aldeias, né? Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias, né? A Belém aqui em cima. Cadê Zebulon? Aqui. Zebulon é essa terrinha aqui pequenininha, ó. Né? Que tem no mapinha que eu mandei pra vocês, né? Então tem a Belém lá, fica lá no norte, né? Belém, ó, você vê pertinho ali, ó, do Mar da Galileia, ó, fica bem pertinho do Mar da Galileia ali, ó, porque Mar de Quinerete a gente lembra que é o Mar da Galileia, né? Antigamente se chamava Mar de Quinerete, mais pra frente vai ser o Mar da Galileia. Então a gente terminou de ver a tribo de Zebulon. Agora a gente vai ver a tribo de Issacar. A tribo de Issacar fica entre Zebulon, entre Naftali e Manassés. Então ela fica de Zebulon descendo para Manassés, né? Fica nesse trechinho aqui, né? Esse trechinho aqui é a tribo de Issacar. Então, diz aqui, a quarta sorte, então, foi para a tribo de Issacar, né? Quais são os territórios da tribo de Issacar? Jezreel, né? Quesulote, Sunem, Afarim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião-Ebes, né? Remete, Enganim, Enrada e Bet-Passês. Nossa, é muito nome esquisito, né? Mas também. O limite tocava o Tabor, que é o Monte Tabor que eu falei que ficava em Issacar, tá? Então, aqui continua, Sazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, né? Então, a ponta o final de Issacar, o limite de Issacar era onde? Para o Rio Jordão ali, né? Então, aqui continua. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar. Segundo as suas famílias, estas com suas aldeias. Então, Issacar era esse território aqui. Esse era o território de Issacar. Agora, a gente vai falar sobre Asser. Asser vai ficar onde? Asser vai ficar aqui. Esse território aqui subindo, né? Subindo aqui até Gebal. Lembra quando a gente estudou no capítulo 13 do livro de Josué? Deus fala que falta um território ainda a ser conquistado no norte, né? E esse território vai até onde? Até os Gebleus, né? Gebleus ali, né? Os Gebalitas, né? Que é a Gebal. Então, é até esse território aí que é dos Sidônios, né? Então, seria todo esse território de quem? De Asser, né? Vai subindo lá no mapinha que eu mandei para vocês, tem. Vai ali até Gebal.
Aí no versículo 24, então, começa a falar sobre a herança de Aser. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território, qual que era o território de Aser, né? Aser, então, é esse território aqui subindo, né? Não esse lado aqui a gente vai ver que vai ser de Naftali. Mas esse lado aqui é Aser, né? Qual que é o território de Aser? Reucate, né? Hali, Beten, Aksaf, Alamelec, certo? Amade, Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Senhor Libinate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Ernek e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, né? Então aqui tá falando que ele contornava, né? Tocava aqui Manassés, né? Vinha aqui por baixo por Manassés, e aqui por cima ele tocava o quê? Em Zebulon, né? E o fim de... Ah, não, a gente tá em Aser, né? Tocava aqui Zebulon, agora em Aser, né? Issacar vinha por Zebulon e Manassés, mas Aser tocava Manassés descendo e Zebulon aqui para esse lado o mar, né? E aqui por cima ele vai tocar Naftali. Então agora no versículo 28. Vou ler de novo o versículo 27, é muito nome, né? Deixa eu ler de novo o versículo 27, a gente vai para o versículo 28. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon, né? Então ele vinha por aqui, a tribo de Aser tocava aqui Zebulon, né? Subindo Aser. E o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e vinha sair a Capu pela esquerda. Hebron, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom, né? Onde é Sidom? É aqui em cima, Sidom, né? Aqui são Sidônios, né? Então ele vinha vindo aqui até a terra dos Sidônios. Então continua o versículo 29. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro, né? Que é aqui também, ó. Tiro tá um pouco mais para baixo. Aqui são os Sidônios e aqui vem a cidade de Tiro. Então tomava Rosa para terminar no mar, né? Aqui o mar ocidental, né? Então aqui continua. Na região de Aquzibe, também Umá, Afec e Reob, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Aser, né? Segundo as suas famílias, as suas cidades com suas aldeias, né? Então, a herança de Aser era essa daqui subindo, né? Gente, é um pouquinho cansativo mesmo, né? Que é geografia, a gente tá falando sobre terra, são nomes, né, que são trava-línguas, né? Eu tô travando aqui minha língua para falar esses nomes, mas, gente, a gente já tá acabando, graças a Deus, a gente já tá terminando essa divisão da herança. Na próxima aula, a gente só vai ver as cidades que vão ficar para os levitas, cidades de refúgios e acabou. Aí Josué já começa a falar sobre a morte de Josué ali, e a gente já entra em Juízes e começa a falar sobre o primeiro juiz de Israel. Então a gente tá indo, gente, tá? Eu sei que é um pouquinho cansativo realmente, né? E é um trava-língua, é muito nome, né? Então no versículo 32 agora vai falar sobre a herança de Naftali, né? Naftali é a última que sobrou. Naftali é onde? É esse território. Última não, ainda vai faltar Dan, né? Então Naftali é esse território aqui, tá? Esse território aqui é Naftali. É a única coisa importante nesse capítulo mesmo, assim, de estudo que a gente vai fazer sobre Dan, né? De resto, eu só vou ler aqui mesmo, mostrando no mapinha, tá? Só Dan que eu vou ter que explicar. Dan eu vou ter que explicar algo realmente, tá? Pra gente conseguir entender, porque tem duas Dans no mapa, né? Mas de resto, o restante é simples de entender, só lendo aqui os nomes e a gente compara no mapinha que eu mandei, tá? Então, no versículo 32, a gente vai falar sobre o território de Naftali, que é esse que fica aqui subindo, né? Do lado de Aser, né? Subindo aqui, o norte. Então, diz no versículo 32... Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef, do carvalho de Zananim, Adame, Nequeb, Jabneel até Lacum, e terminava no Jordão. Se você ver no mapinha que eu mandei aí para vocês vão ver que Naftali, né, vai passar ali pelo mar da Galileia, mar de Quinerete, e ele vai terminar no Jordão, né? Então ele não vai parar no mar de Quinerete, ele vai ter um pedacinho de Naftali caindo para o Jordão. Então, no versículo 34, continua. Voltava o limite pelo ocidente, Asnot Tabor, né? Então, passa ali por Tabor, onde está Issacar, né? De onde passava a Rucoque. Tocava Zebulon, né? Ao sul e Aser ao ocidente, conforme o mapinha que eu mandei para vocês, tá? Aí aqui fala algo que vocês vão falar, não, tem nada a ver, como que tá tocando Judá? Judá tá lá embaixo, né?
E diz isso aqui, né? E tocava Judá pelo Jordão ao nascente do sol. Eu vou explicar isso. Naftali tá aqui em cima, só que ele termina no Jordão, num pedacinho do Jordão. E Judá tá onde? Aqui embaixo. Né? Então, como que Naftali toca Judá? Né? Isso está dizendo no versículo 34. Peraí, como assim, né? Josué estava doido. Não, tava não. Aqui, ó, Naftali vem e ele desemboca onde? No Rio Jordão. Onde é que o Rio Jordão termina? Em Judá. Então, é isso que ele está dizendo. Judá encontra Naftali pelo Rio Jordão, né? Então, por conta do Rio Jordão eles se encontram, né? Mas, lógico que fisicamente não se encontram. Há muitas tribos entre eles, né? Naftali tá aqui e Judá tá aqui embaixo. Mas o Rio Jordão começa em Naftali e o Rio Jordão termina em Judá. Por isso que as duas tribos se encontram, por causa do Rio Jordão. É no Rio Jordão que elas se encontram, é nesse sentido, né? É mais um sentido poético, como se o Rio Jordão começasse em Naftali e o Rio Jordão termina em Judá. Então, elas se encontram pelo Rio Jordão. É nesse sentido poético, né? Mas não tem um encontro físico, é claro, né? Porque estão distante uma da outra. Aí, no versículo 35, então, diz quais são as cidades de Naftali. São quais? Zidim, Zer, Ramate, né? Então, o que acontece? No mapinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver que lá em cima de Damasco, eu escrevi Ramate, né? Se eu não me engano, é Monte Ramate, eu não lembro de cabeça, mas lá para cima eu escrevi Ramate, né? E Deus, em Josué capítulo 13, diz que a herança para Israel seria de Baal-Gade subindo até os limites de Ramate. Né? Então, realmente é isso que está falando aqui. Qual seria o território de Naftali? Né? Subindo até o limite de Ramate, né? Que é o que está falando aqui Ramate. Então, ele iria até o limite de Ramate ali, perto de Gebal. Né? Então, coincidiria com o território de Asser, porque Asser também vai até a terra dos Sidônios ali, né? Que vai pegando os Gebalitas ali, né? Os Gibleus, né? Então, vai pegando aquele território ali. Então, aqui também a Naftali pega em Ramate, ali o início de Ramate, né? De Baal-Gade. Você vê Baal-Gade aí no território de Naftali, gente, no mapinha que eu mandei para vocês, tá? Em Josué capítulo 13 diz que o território que faltava, né, devia ir de Baal-Gade até o início de Ramate, tá? Então, vai indo até Ramate ali o território de Naftali. Então, aqui continua. Quais são suas cidades? Ramate, Rakate, Kineret, né? Que tem aqui no mapinha que eu mandei. Adamá, Ramá, Hazor, né? Hazor também é dele, né? Hazor é aquele território que a gente lembra que Josué queimou, né? Que Hazor foi aquele rei que a gente estudou, que reuniu mais 4 reis, né? Para ir lá destruir os gibeonitas que fizeram acordo com Josué, né? Então, esse Hazor aí, né? Vai ser de quem? Naftali, né? Então, aqui continua no versículo 37. Quedes, né? Edrei, Enhazor, Iron, Magdauel, Horém, Bet-Anat e Bet-Semes, né? Ao todo, 19 cidades com suas aldeias, né? Esse é o território da tribo de Naftali. Agora vem a questão da tribo de Dan. A tribo de Dan, a gente vai entender o que vai acontecer agora com ela. A tribo de Dan, eu mandei no mapinha aí que eu mandei para vocês, eu mandei que ela fica ali do lado de Benjamim, né? Aqui tem Benjamim, entre Judá e Efraim, e desse lado tem quem? Dan, entre Judá e Efraim. Mas a gente vai ver mais para frente, quando eles forem ocupar a terra, isso bem mais para frente, um tempo de juízes. Dan vai tomar posse de outro território lá para o sul, que não tinha nada a ver com o local que ele tinha que estar. Dan tinha que estar aqui. A herança de Dan foi essa. Deus deu essa herança para ele. O que Dan vai fazer? Dan vai fazer e vai pegar uma herança aqui, no meio de Manassés e no meio de Naftali. Ele vai pegar a herança lá em cima. E a gente vai entender por que vai acontecer isso, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Por que vai acontecer isso, né? Porque ele vai pegar um território lá em cima, né? Por quê? Ele vai pegar uma parte do território de Manassés e uma parte do território ali de Naftali, né? Por que ele vai fazer isso? Vai lá para cima. Então, no versículo 40 diz que a herança dele foi essa, do lado de Benjamim, que é a que tá no mapinha que eu mandei para vocês. Então, essa era a herança dele.
Essa era a herança que Deus deu para Dan, do lado de Benjamim. Então, no versículo 40 diz: a 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irseme, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, né? Eutec, Gilbeton, Baalat, né? Então, aqui, ó, você vê Ecrom, ó. Ecrom aqui embaixo também seria do território de Dan. Eu acho que eu não coloquei na observação. Mas se vocês colocarem aí, gente, é bom vocês colocarem nesse mapinha que eu mandei para vocês. É bom vocês colocarem essa observação, tá? Que Ecrom era para ser uma cidade de Dan. Ecrom tá ali na divisa mesmo do mapinha que eu mandei para vocês, mas eu não coloquei, né? Ecrom era de Dan, tá? É bom vocês escreverem aí no mapinha que eu mandei essa observação. Deixa eu escrever aqui no meu também. Ó, Ecrom era de Dan. Era para ser de Dan, né? Mas não vai ser, a gente vai ver. Mas Ecrom era para ser de Dan, tá? Então, nesse mapinha aqui que eu mandei para vocês, vocês vão ver que aqui tá o território de Dan. Só que eu acho que eu não deixei Ecrom dentro do território de Dan, viu, gente? Então, eu vou pedir para vocês colocarem no mapinha que eu mandei essa informação aí, tá? Que Ecrom era para ser o território de Dan, tá? Mas não vai ser. Vai ser do filisteu, não vão tomar, vai ser da Filistia ali mesmo. Mas a gente vai ver que era para ser de Dan. Então, continua aqui. Qual mais território que era para ser de Dan? Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beneberac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, né? Com o território de fronte de Jope. Agora, no versículo 47 que começa. Diz assim, versículo 47. Essa informação do versículo 47... é uma informação futura. Essa informação vai acontecer quando eles forem tomar posse da terra, né? A gente lembra, quando as tribos forem sair para tomar posse da terra, Josué vai ter morrido, né? Quando tiver Josué no leito da morte dele, ele vai despedir as tribos e vai falar para cada uma ir para sua terra, né? Para sua herança. E ele vai abençoar ali, vai dar conselhos para as tribos, né? Então, Dan, ele só vai para a tribo dele depois da morte de Josué. E isso vai acontecer do versículo 47 bem mais para frente, bastante tempo depois, gente. Lá pro meio do livro de Juízes a gente vai ver isso aí, do versículo 47. Então, isso vai acontecer bastante tempo depois, tá? O que vai acontecer? Dan vai lá tomar posse do território que Deus deu para ele. Esse território aqui, né? Esse território aqui. Então, ele ia tomar posse desse território, ia pegar ali uma área do território que seria um pouco do povo ali dos amorreus e também até dos filisteus, né? Ele pegaria também um pouco da Filistia ali. O que vai acontecer quando Dan for tomar posse da terra? Ele não vai conseguir expulsar esse povo. Dan vai tomar posse, vai lá entrar, tentar tomar posse do território, mas ele não vai conseguir expulsar os moradores de lá, os amorreus de lá, ele não vai conseguir. O que vai acontecer com o tempo? Esses moradores vão expulsar Dan de lá. Dan é que vai ser expulso. É isso que vai acontecer. A gente vai ver isso, tá? No livro de Juízes, no capítulo 1 e no capítulo 18. Então, o que acontece historicamente falando, né? É que esse versículo 47 de agora foi colocado, incluído por algum sacerdote futuro, porque Josué não tinha conhecimento disso. Vai acontecer só depois da morte de Josué e muito tempo depois da morte de Josué, né? Então é isso. Quando eles saírem para conquistar os territórios, Dan vai sair para conquistar o território dele, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir matar aquele povo que está ali e nem expulsar. Então aquele povo vai ficar lá. Porém, aquele povo vai começar a pressionar Dan para sair, vai começar a expulsar Dan de lá. E com o tempo, Dan vai sair de lá, vai ser expulso daquele território, não vai ter mais aquele território, e eles vão sair procurando um território, porque eles perderam o território deles, porque eles foram expulsos pelos amorreus, é isso que vai acontecer. Então, eles vão sair procurando um território para eles. E eis que, então, eles vão ver um território aqui em cima, em Laís, e eles vão ver lá um povinho pacato, um povo de boa, um povo que não gosta de guerra, não gosta de briga, um povo que vive não tão perto dos sidônios, que vive num limite bom ali para não ter tanta guerra. O que eles vão fazer? Vão tomar o território desse povo.
Por isso que Dan vai lá para cima depois, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora no versículo 47. Então algum sacerdote, né, posterior, né, depois desse tempo que Dan conquistou Laís, né, foi que acrescentou esse versículo 47 em diante. E diz assim: saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen, né? Lesen e Laís, é a mesma coisa, Laís, Lesen, tá? E a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e chamaram-na de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. O que acontece? A cidade que Dan recebeu por herança não era pequena, cabia Dan lá. Qual que é o problema? Eles não vão conseguir expulsar os amorreus que estavam ali. Esse é o problema de Dan, né? Não é que o lugar era pequeno, não era pequeno. Mas realmente, se você for considerar que lá já tinha gente morando e eles não expulsaram os que lá moravam, ficou pequeno. Porque o espaço que sobrou, já que eles não conseguiram expulsar ninguém, ficou pequeno, né? E é nesse sentido realmente que vai acontecer aqui no versículo 47, né? Não é que o espaço é pequeno, é que eles não conseguiram expulsar o povo de lá. Onde que a gente vai ver isso? No livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 34, diz que eles não expulsaram o povo de lá. Então, não é que o espaço era pequeno, é que eles não expulsaram, né, o povo de lá. Por isso que ficou pequeno o espaço, né? Não expulsou quem devia expulsar de lá. E em Juízes 18, diz que eles foram lá conquistar. Eles ficaram muito tempo sem um território, eles foram expulsos. Aquele povo que habitava ali, eles deixaram, começou a expulsar eles de lá, e eles ficaram sem terra. Aí, como eles ficaram sem terra, eles saíram buscando um lugar para ir morar. E lá em cima eles acharam um povo, que não era o povo de Israel, era um outro povo, era o povo de Laís, o povo de Lesen. E eles viram lá um povo tranquilo, calmo, né, que não fazia guerra, não fazia mal para ninguém. Eles foram lá e mataram esse povo. Então a gente vê claramente qual era o problema de Dan, né? Dan não queria uma guerra real, né? Dan não queria enfrentar a batalha, né? Então, por isso que eles não devem ter expulsados lá de baixo, né? Acho que eles tinham medo de confronto. Porque eles foram para cima do quê? Do povo lá em cima, que era o povo de paz. Né? O povo lá tudo pacato, o povo tudo tranquilo, né? Era fácil derrotar aquele povo, não era um povo de guerra. Então, eles derrotaram. E o povo lá de baixo, que era um povo de guerra, né? Eles não derrotaram. Então, não é que o espaço era pequeno, é que eles não tiraram o povo que era para eles terem tirado. Aí no versículo 48, então, finaliza dizendo que esta era a herança da tribo de Dan, né? Segundo as suas famílias, essas eram as suas cidades. Então, essa era a herança de Dan. Era essa que é a herança de Dan. Mas ele não vai conseguir expulsar o povo que estava aqui. Ele não vai conseguir expulsar. Aí o povo que habitava aqui é que vai começar a pressionar Dan para sair. Então Dan realmente vai sair e vai perder a terra, vai ficar sem terra. Aí eles vão ficar procurando terra, vão achar aqui em cima uma terra onde existe um povo que não é de Israel, e esse povo é um povo pacato, é um povo que não é de guerra, é um povo de paz, é um povo que é fácil de derrotar, e é um povo que vive longe dos sidônios, a uma distância que não vai ter guerra, então fala, o lugar perfeito, vamos tomar essa cidade. E é isso que eles fazem, então eles vão lá e tomam aquele território, né, porque era mais fácil do que derrotar os filisteus, os amorreus lá de baixo, né. Então no versículo 49 agora vai falar sobre a herança de Josué. Josué era um efraimita, né? Josué é da tribo de Efraim. Então, ele vai pegar um território onde? Aqui, em Efraim, né? Então, ele vai morar aqui em algum lugar em Efraim. Então, já tá chegando a morte de Josué, já tá chegando o fim da história de Josué. Então, vai falar agora sobre o território que foi para Josué. Ele ainda vai chegar a ficar nesse território, ele ainda vai chegar a construir casa para ele, isso que vai dizer aqui. Ele ainda vai chegar a edificar essa terra que vai ser dada para ele, vai chegar a construir, né? Mas aí depois ele vai morrer ali mesmo próximo, né? Perto, né? Antes das tribos irem possuir as terras, ele vai morrer e ele vai ser sepultado ali na terra que foi dada para ele, né? Então é isso que diz no versículo 49 em diante. Diz assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança, né? Então acabou. Não tem mais sorteio para fazer. Foi sorteada toda a herança, todo mundo já sabe onde é seu território, ninguém mais tem dúvida, todo mundo já sabe para que lado tem que ir para tomar posse da sua terra, todo mundo já sabe. Legal. Então o que acontece agora? Agora vão dar um território para Josué.
dentro de Efraim, né? Então, ele tem que receber um território dentro da tribo dele. Então, ele vai receber um território ali dentro de Efraim. E no versículo 50 fala qual que é a cidade que vão dar para Josué. Então diz no versículo 50, deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e a habitou, né? Então a gente vê que vai ter um tempo aí para ele construir na cidade, né? Ele vai conseguir ainda construir ali, dar uma ajeitada na cidade ainda, né? E vai morar nela. Então ele ainda vai conseguir fazer isso, e nisso nenhuma das tribos vai ter tomado posse ainda das suas terras, e ele ainda vai conseguir edificar a cidade dele ali, vai conseguir construir ali, né? Mas já tá perto também da morte dele, porque as tribos precisam ir também, né? Então aqui diz algo importante no versículo 50, né? Diz assim, deram-lhe, segundo o mandado, vocês estão ouvindo o cachorro do meu vizinho, não para de gritar, não para de latir. Então no versículo 50 diz, deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu. Durante todo o livro aqui de Josué, né, o Pentateuco de Moisés, a gente não viu nenhuma informação de Josué pedindo um território, né? E nem de Deus prometendo nenhum território para Josué, né? Como fez com Caleb. Mas deve ter acontecido, né? É essa a impressão que dá pra gente. Mas não foi mencionado, mas deve ter ocorrido. Assim como Deus prometeu Hebron para Caleb, Deus deve ter prometido também esse território para Josué, ou Josué que foi e pediu esse território, né? Mas aqui deixa muito claro, né? Que Deus mandou dar essa terra para Josué, porque Josué pediu essa terra, né? Então, em algum momento ali da história, Josué pediu realmente para Deus essa terra. E Deus está dando a terra que ele pediu. Então, no versículo 51 agora finaliza, graças a Deus, a divisão da herança, né? Que é meio cansativo, eu sei, essa parte, né? Então, no versículo 51 diz, eram estas as heranças que Eleazar, né? O sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, essas 7 últimas, né? Perante Deus ali, né? Porque o tabernáculo já estava montado ali em Siló, né? A porta da tenda da congregação, ou seja, esse sorteio foi feito na porta do tabernáculo, né? Isso tá falando, na porta ali do tabernáculo, da tenda da congregação. Então, assim, acabou-se essa história de dividir terra. A terra já tá dividida, todo mundo já sabe para que terra tem que ir, né? Qual terra é sua, qual não é, então todo mundo já sabe, tá? Então, agora, graças a Deus, acabou com relação a eu mandar mapinha novo para vocês, né? Amém. A gente agora só vai ver quais cidades vão ficar com os levitas, tá? Mas eu não vou mandar mapa novo, né? A gente, nesse mapa que eu mandei, a gente vai conseguir visualizar os locais, tá? Aí, se você quiser circular no seu mapinha que eu mandei, você vai circulando. A gente só vê quais cidades vão ser separadas para os levitas e quais cidades vão ser cidades de refúgio, né? Só isso que a gente vai ver, né? Graças a Deus. Aí a gente vai terminar essa parte de geografia, de ver quais cidades são cidades de refúgio, quais cidades são as cidades dadas aos levitas. Acabou isso, a gente vai voltar para a história de Josué, onde Josué vai começar a aconselhar o povo e vai embora, né? Ele já vai para o fim da história de Josué e vamos entrar ali em Juízes e começar a falar sobre os juízes sendo levantados em Israel e por que eles vão precisar ser levantados, o que vai acontecer na história de Israel, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Eu vou, daqui a pouco, falar com o pessoal do Meet, eu vou pedir para vocês aguardarem só um instante, tá bom? Eu vou agradecer o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá bom? Com a graça de Deus, amém. Em nome de Jesus, amém. A gente tem aula, né? Hoje, 10 horas da noite, tem uma aula também que eu vou dar em um grupo aí parceiro, aí eu vou transmitir também só pelo Meet por enquanto, né? A aula de hoje. Eu vou falar sobre Jesus e a Samaritana. Tá bom? Amém. Amém, gente. Só um instante, eu vou desconectar aqui então o Facebook.